Olá, nós somos o grupo 3 do projeto IJA e nesse vídeo nós vamos apresentar os padrões GRESP. O nosso grupo é formado por mim, Aline, pelo Arthur, pelo Danilo, Felipe, Gabriel, Ítalo e Vitor. A sigla GRESP significa Padrões de Software para Atribuição de Responsabilidades Gerais. Os padrões GRESP consistem basicamente numa série de princípios baseados em conceitos para atribuir responsabilidades a classes e objetos na programação orientada a objetos. E há um total de 9 desses padrões, sendo eles o criador, controlador, polimorfismo, especialista, baixo acoplamento, indireção, alta coesão, fabricação própria e proteção contra variações. E agora a gente vai passar por cada um deles, tanto pelos que a gente utilizou no projeto, quanto pelos que a gente não utilizou. Olá, aqui é o Arthur e vou falar primeiro sobre o GRESP criador, que foi um dos GRESP que a gente utilizou, que ele é um padrão que determina qual classe deve ser responsável pela criação de novas instâncias. E para essa situação, a gente tem a solução que deve ser avaliada seguindo os seguintes casos. Que B contém ou agrega A, que B registra a existência de A, que B usa A, ou que B tem os dados necessários para a inicialização de A. Nesse caso, é atribuída à classe B a responsabilidade de criar uma instância de A. E no nosso código, a gente tomou como criador a classe do Mongoose, que ela vai criar objetos para todas as outras classes. Para algumas classes, na verdade, para a classe User, para a classe Medical Report, para a classe de arquivo. Essas classes todas vão ser criadas a partir do criador Mongoose. Eu sou o Danilo, vou falar um pouco sobre o controlador, ou a controller, que é um padrão que ele é utilizado para receber ou lidar com os eventos do sistema. No caso, a gente está utilizando ele dentro das nossas rotas. É uma forma de deixar o nosso projeto mais organizado. A gente cria uma rota, um arquivo de rotas, e dentro dessas rotas nós chamamos a nossa classe de controller, e dentro dessa classe de controle nós lidamos com o evento que foi passado dentro dessa rota. Aqui, como vocês podem ver, os nossos controllers eles estão recebendo uma requisição e eles também têm essa resposta, que é o response. Ele vai receber esse request, o body que está vindo da nossa rota, e vai mandar para uma classe especializada, para uma outra classe que tem como objetivo tratar esses nossos dados. E a controller ele vai fazer o quê? Ele vai retornar se deu tudo certo com essa requisição ou se deu errado. E assim nós pegamos essa resposta da nossa requisição aqui, ó, return rest status 200 ou 400, e nós utilizamos no front para mostrar para o usuário o que aconteceu. Agora nós vamos falar um pouco do padrão especialista. Olá, eu sou o Ítalo, vou falar um pouco sobre o padrão especialista. Basicamente, o GRESP especialista determina a atribuição de responsabilidades para uma entidade para que ela seja mais especialista em um dado aspecto. Por exemplo, a melhor entidade para calcular alguma coisa ou para ordenar alguma coisa, ou, como no nosso caso, a melhor entidade para configurar e gerir as conexões do nosso app. No caso do nosso projeto, a gente utilizou a classe Setup Server, que ela é responsável por conectar, configurar as rotas, conectar com o nosso banco de dados, conectar com Firebase, e basicamente é isso. Olá, sou o Felipe, estava falando um pouco sobre o polimorfismo. Bem, o polimorfismo ele é um princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base são capazes de invocar os métodos que
apesar deles apresentarem a mesma assinatura, digamos assim, eles comportam-se de maneira diferente para cada uma das classes derivadas. Com o polimorfismo, os mesmos atributos ou os métodos podem ser utilizados em objetos distintos, porém com implementações lógicas diferentes. Nessa primeira imagem aqui abaixo, a gente pode ver como foi implementado o polimorfismo no nosso projeto. A gente basicamente implementou ele para ficar responsável pelo CRUD, né, da nossa aplicação, pois como a gente tem várias modas ou entidades que vão utilizar os mesmos métodos para realizar alguma ação no banco de dados, e diferenciando assim somente os dados que vão ser informados no corpo de cada função. Então, nessa primeira imagem a gente pode ver como a gente fez a questão do polimorfismo. Oi, eu sou o Vitor e eu vim falar um pouco dos GRESPs não utilizados no projeto e por que a gente deixou de utilizar eles. Começando pelo GRESP de baixo acoplamento, ele determina que as classes utilizadas no projeto não devem depender de objetos concretos e sim de abstrações dentro do projeto, para permitir que hajam mudanças feitas dentro do projeto sem um grande impacto e ter que mudar várias coisas. Mas para que esse padrão possa ser aplicado, é necessário que haja uma possibilidade do uso de uma abstração de classe, o que o nosso projeto não coube, já que os métodos que a gente usou já que os métodos que utilizam esse padrão, eles necessitam de informações vindas de um objeto não concreto e no nosso projeto a gente está utilizando objetos concretos para essa troca de informação. Continuando nos GRESPs, agora falando um pouco mais do padrão de indireção. Esse padrão ele ajuda a manter o baixo acoplamento do projeto utilizando uma classe mediadora, que é uma classe que vai fazer o intermédio entre duas classes ou componentes ou serviços. Para aplicar esse padrão, a gente necessita de uma classe intermediária que faça essa mediação entre os componentes e os serviços, do modo que eles não precisem ser diretamente acoplados. E por não haver a necessidade de um intermediário devido ao escopo do nosso projeto, a gente resolveu não aplicar esse padrão. Agora você vai continuar falando mais dos padrões que a gente não utilizou. Eu sou o Gabriel, vou falar um pouco aqui do restante dos padrões que a gente não utilizou. O primeiro é o de alta coesão. O padrão de alta coesão, ele impõe que a gente deve usar as classes só quando elas focam apenas sua responsabilidade só. Elas têm que ser gerenciáveis e claras entre elas mesmas. A razão pela qual a gente não usou é que a gente tem vários atributos utilizados de uma classe, utilizados em outras, que são onde os atributos são modificados. Então, não há necessidade de usar alta coesão. Já a fabricação própria é um padrão de projeto que ele é prestador de serviço e ele é meio que uma mistura da alta coesão com baixo acoplamento, ele implementa os dois. E a razão pela qual a gente não utilizou foram basicamente duas, tanto que a gente não utilizou nem o alta coesão, nem o baixo acoplamento, e também porque não há nenhuma uma classe fabricadora, uma classe factory. Todos são métodos diretos entre as classes. O último padrão é a proteção contra variações. Protege o sistema, mas é um padrão de segurança. Ele é bem útil, na verdade, só que a razão que a gente não utilizou é que, a princípio, a gente não identificou nada que fosse uma falha ou instabilidade que necessitasse desse padrão de projeto. Então, foi uma coisa que a gente deixou de lado e, caso necessário, a gente utilize no futuro. Esses aqui foram os padrões de projeto GRESP e é isso.